Viva! Boa noite, caros telespectadores. Bem-vindos ao Zuela, meu povo, primeira edição da semana. Cá estamos nós para contar tudo aquilo que, obviamente, nós preparamos para si com muito prazer. Na verdade, hoje temos assuntos que o caro telespectador, sinceramente, não vai acreditar. Mas antes disso, desejamos a todos uma segunda-feira tranquila e também agradável. Hoje trazemos um tema delicado, mas de extrema importância: a interrupção ilegal de gravidez. Um fenómeno que, infelizmente, tem tirado a vida de várias jovens. Em Luanda e em todo o país. Muitas destas, mulheres mesmo, em momentos de fragilidade, acabam por procurar soluções rápidas em mãos erradas. É isto mesmo. Encontram falsos profissionais da saúde que, sem qualquer qualificação ou respeito pela vida, oferecem procedimentos clandestinos e perigosos. Assim mesmo é que está correto. Perigosos. Tem muitos falsos médicos a andarem por aí e fazem das suas. Sinceramente, isto está a preocupar a sociedade angolana e não só. Nós vamos trazer, obviamente, momentos que poderão claramente deixar o caro telespectador bastante arrepiante e também bastante pensativo, porque o que está a acontecer nesta Luanda ou nesta Angola, você não vai acreditar. Não vai mesmo acreditar. É uma situação completamente fora do comum. As pessoas estão a pensar que é normal agora tirar a vida de uma outra pessoa. Isto não se faz em nenhuma parte do mundo. Não se faz mesmo. Mas nós vamos começar de uma forma, digamos que triste. Não digamos, de uma forma muito triste. Pois vimos a circular nas redes sociais 3 rostos bastante desconhecidos, 3 rostos que, na verdade, também influenciam o país e de que maneira. Por exemplo, o jornalismo angolano está de luto. Faleceu ontem mesmo Guilherme Galiano, vítima de doença. Calou-se uma das vozes mais renomadas e influentes da comunicação em Angola. Ele nasceu aos 28 de setembro de 1960 na província de Benguela. Galiano ergueu sua carreira de forma exemplar, começando na Rádio Universidade de Tejo e se estendeu por diversas emissoras, incluindo assim a Rádio Comercial e a Rádio Clube Português. Como um dos fundadores do Canal África, ele mesmo desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da comunicação em nosso país. Teve também uma longa trajetória numa emissora também conhecida no nosso país, onde atuou como diretor de programas, diretor de informação e presidente do Conselho de Administração. É um testemunho do seu compromisso com a verdade e a qualidade na informação. A perda, na verdade, de Galiano é sentida por colegas, amigos e todos aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir a sua voz e ser, na verdade, impactada pelo seu trabalho. Descanse em paz, grande senhor da comunicação, Guilherme Galiano. O seu legado viverá sempre na memória de todos nós
como um bom pioneiro. À família enlutada, nós, a Rede Girassol, desejamos mesmo o sentimento de pesares e claramente que também, em particular, o Zuela, meu povo, deseja a esta família mesmo os nossos profundos sentimentos. Não só falando sobre este grande senhor da comunicação, mas também podemos olhar para um outro grande senhor do mundo da justiça, do mundo do direito e não só. Hoje, por exemplo, também ouvimos e vimos esta notícia que deixou claramente a sociedade angolana completamente triste. Aos 85 anos, o jurista e ex-ministro da Justiça, o doutor Paulo Chipilica, uma das grandes figuras mais marcantes da cena política e também académica angolana, acabou por dizer adeus. Amplamente reconhecido pela sua eloquência e pelo domínio invulgar da língua portuguesa, Chipilica foi considerado um dos políticos angolanos com maior habilidade na oratória, referência no uso da palavra. Entre 1992 a 2024, exerceu o cargo de Ministro da Justiça, deixando um legado de mais de 3 décadas de dedicação ao serviço público e também à causa da justiça em Angola. Os familiares deste grande senhor, deste grande homem da justiça angolana e não só, nós também desejamos os nossos profundos sentimentos e que Deus console e também enxugue as lágrimas de cada membro da família deste homem que muito também ajudou para o desenvolvimento do nosso país. Ainda sobre mortes, na verdade, faleceu também no dia 14 do corrente mês, no domingo, Áurea Machado, mais conhecida por Rainha dos Porcos, como ela mesma adorava ser tratada. É com profunda tristeza que o Zuela, meu povo, também se une à onda de apoio e solidariedade aos familiares de Áurea Machado, a Rainha dos Porcos, que partiu de forma muito prematura. Formada em gestão comercial, marketing e nutrição animal, ela transformou a sua paixão pela criação de suínos em um negócio de sucesso, integrando assim a gestão de fazenda e restaurante. Sua história inspiradora e sua jornada de trabalho árduo e inovação jamais serão esquecidas. Neste momento de imensa dor e luto, endereçamos também os nossos mais sinceros e profundos sentimentos de pesar a todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Que Deus também console a família desta jovem mulher, esta jovem que também muito despertou outros empresários ou até mesmo empreendedores neste mesmo setor. Que Deus console mesmo a família desta jovem mulher, a Rainha dos Porcos. Agora sim, nós vamos começar deste jeito. Uma menina de 14 anos, na verdade, foi um testemunho. Até a polícia acaba por intensificar, de certa forma, uma situação que tem muito que a ver com os vários momentos que acontecem no nosso país. Na verdade, policiamento de proximidade junto das comunidades no âmbito do Setembro Amarelo, dedicado à prevenção ao suicídio.
menina de 14 anos de idade que saiu de casa no sábado e prometeu que iria suicidar-se. Mas ela aparece milagrosamente na praia da Nixa hoje, segunda-feira, às 13 horas. A mãe da menina agradece todo o apoio prestado pela polícia na procura da filha. A senhora é pregadora, no caso, na praia, acolheu a menina completamente desamparada. É mais uma situação que, na verdade, tem estado a preocupar não só a sociedade angolana. Existem muitas meninas que têm estado desaparecidas e o real motivo a gente não sabe. O que é que está a se passar com a consciência, com a psique de algumas meninas? Na verdade, muitas delas acabam por serem adolescentes, outras mesmo até jovens. É, na verdade, um caso que o caro telespectador poderá mesmo acompanhar agora. Ficam assim de trás, ficam de trás, ela fica de trás. A mãe pode virar para mim, mas a bebê fica de trás. Boa tarde. É a senhora Ana Isabel. Como é que está a sentir agora? Bem feliz. Eu disse que a sua filha ia aparecer, não disse? Certo. Pois, nós estamos a conversar desde sábado. Sim. Exatamente. Ela deixou a carta, é uma adolescente, 14 anos. E eu acompanhei desde o princípio, a senhora ligou para mim. E é um problema que a polícia tem estado a acompanhar, por acaso. E o caso da sua filha não foi um caso isolado, por isso é que eu falei com toda a confiança. Se sentiu, fomos falando, fez a participação. É uma adolescente, é uma criança. E fiz-lhe, inclusive, algumas perguntas, não foi? Sim. E hoje está aqui, a menina apareceu. Portanto, sábado chorou a senhora. E o coração quase que partiu. Meu coração, ver uma mãe e pai, como disse, foi de facto doloroso. Mas a história é feliz, o final da história, sobretudo, é feliz. Nós estamos aqui na Praia da Nixa, não é? E felizmente a sua filha apareceu. Eu gostaria só, porque isso é um dossiê, eu amanhã vou falar inclusive às rádios. Diga só, não filha, olha para ali, tu não olhas, tu não podes ser coisa. Diga-me só como é que foi, como é que deu conta que está aqui, ligou para si, como é que foi? A senhora que está com ela, que estava com ela, ligou para mim, porque ela passou o contato comigo. E ela estava à beira, estava junto ao mar, mas graças a Deus, a senhora disse que estou perto dela. E a senhora... Chame só a senhora. Tia, se faz favor, a senhora, se faz favor, mãe. Mãe, vem, minha... Mãe, boa tarde. Não fica, você é mensageira de Deus, você é pregadora. E Deus, quis Deus que fosse, este anjo fosse ter consigo. Nós queríamos, enquanto polícia, queríamos saber como é que foi, como é que ela foi ter com a mãe. Isso foi a que horas? Porque ela está desaparecida desde sábado, não é? A mãe ligou para a polícia, aflita, a chorar. Eu pedi a foto da menina, pedi os dados da menina, aconselhei a mãe, dei a esperança, porque ela estava mesmo... A mãe já não aguentava-se e, portanto, eu disse que não tinham decorrido 72 horas, temos que aguardar e tinham que colaborar com a polícia. Foi fazer a participação na esquadra do ONGA e, portanto, mas hoje tudo, graças a Deus, e como se não bastasse, foi cair numa serva de Deus que acolheu. Como é que foi, mãe? Explica-me só. Explica aqui para as pessoas compreenderem como é que a menina apareceu. Eu nunca venho aqui pregar aqui na praia segunda-feira. Eu só ando a vir aqui terça ou quarta. Mas hoje mesmo, algo mesmo que estava a me falar para vir, né? Vem, mas eu sento aqui. Mas fui sentar lá à frente. E eu quando sentei... Como é que se chama, desculpa? Dona Madalena. Madalena. Eu estava a falar com um jovem. E a menina logo que me viu a chorar mesmo. Mãe, por favor, me dá seu abraço. Eu disse, vou te dar abraço a como?
por favor, me dá seu abraço, eu só quero abraço. Eu disse, eu não posso te dar abraço. Se você me explicar por que eu vou te dar abraço. E sentamos a conversar, a conversar, a conversar. Agora eu lhe disse, você fica aqui, não sai mais. Nós já somos amigas. Eu tenho que saber, você volta na casa da mamãe. Isso foi a que horas, mãe? Só que eu não vi hora, era tipo aquela hora, porque eu fiz oração 12 horas, era 13 horas. 13 Né, horas. menina? Era 13 horas. 13 horas. 13 horas. Porque eu fiz oração, ele me encontrou a fazer oração. E eu estava sentada, eu lhe vi, mas ele não estava a falar comigo porque eu estava assim, inclinado lá, sentada. E eu, quando acabei de fazer oração, depois ele vem estar comigo. Ele só estava a precisar para eu lhe dar um abraço, lhe apertar. E eu lhe disse, senta. Eu não posso te dar abraço sem você explicar o que você tem. O que é que se passa assim? E assim que ele iniciou de me explicar, eu também disse, já não levanta aqui, fica aqui comigo. Ficamos a conversar, ficar a conversar. Mas eu lhe perguntei, você estava onde? Desde sábado que você saísse na casa de mamãe. Você estava onde? Ele me disse que ele estava na casa de uma prima. E eu tirei a Bíblia. Lhe disse, você não foge, porque se você fugir, eu não vou conseguir te seguir. Eu sou mais velha. Senta, vamos conversar, nós vamos ficar amigas. Lemos o capítulo de Bíblia, lemos o capítulo de Bíblia. Ele sabe ler muito bem. E ela disse, você não tem saldo para ligar a mamãe? Eu disse, eu não tenho saldo. Ele me disse, podemos pedir adianta. Ela pediu adianta para ligar a mamãe. Ele estava sentindo medo, eu disse, não, eu vou falar com ele. Por favor, eu vou falar com a mamãe. Eu falei com a mamãe. Mamãe disse, tá mesmo com ele? Eu disse, estou com ele. Vem mesmo na praia. Ele vem nos encontrar. Uma situação completamente preocupante. O que terá levado ou motivado esta adolescente a sair de casa e muito antes mesmo ela escreveu uma carta que nós vamos mostrar daqui a pouco e também possivelmente poderemos ler, ela a desabafar, a contar as razões que poderá levar ao suicídio. Meu Deus! E é adolescente. O que é que se passa? O que é que aconteceu em casa? Esta é a pergunta que não se quer calar. Mas antes disso mesmo, nós vamos agora estender o nosso sinal para a repórter Vinísia Mateus, ela que neste momento, daqui a pouquinho mesmo vamos falar com ela mesmo, ela que neste momento está com o porta-voz da polícia a nível da província de Luanda, Nestor Gobel. Agora sim, é que nós vamos falar com a Vinísia. Será que é possível? Vinísia, muito boa noite. Por favor, sei que está com o Nestor Gobel. Diga-nos o que é que realmente a polícia sabe em relação a este assunto. Boa noite, Júlio dos Santos. Estamos aqui com o porta-voz da Polícia Nacional, Superintendente-Chefe Nestor Gobel, para nos esclarecer sobre o caso da adolescente de 14 anos que saiu de casa, mas deixou um bilhete de suicídio à sua mãe. E uma vez que estamos no mês de setembro amarelo, um mês dedicado à prevenção e à consciencialização do suicídio, nós vamos falar um pouquinho sobre este assunto. Muito boa noite, está em direto para Zuela, meu povo. Nestor, nos fala, Nestor, este caso que acabou chocando a sociedade, mas acabou tendo um desfecho feliz. A adolescente apareceu. Teve um desfecho. Boa noite aos ouvintes da Rede Girassol, programa Zuela, meu povo. Teve um desfecho feliz, portanto, mas dizer que tudo começou como se fosse uma tragédia. A mãe ligou no sábado para a polícia, fez o registro na esquadra do ONGA, a dar conta de que a filha saiu de casa e deixou o bilhete que prometia suicidar-se, que a família, pronto, não tinha nada que preocupasse com ela e que ela deixaria de ser um empecilho, não é? Uma preocupação para a família. Estamos a falar de uma menina de 14 anos.
Bom, isso foi suficiente para criar o pânico na família. A mãe, aos prantos, procurou pela polícia para dar o parecer com fotografias, inclusive a carta que ela deixou. E claramente nós, na base daquilo que é o trabalho que temos estado a fazer, e por se tratar também do mês de setembro, portanto isto em homenagem à prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo, temos estado a desenvolver o Comando Provincial de Luanda, a Polícia Nacional de modo geral, uma série de atividades, com palestras sobre a consciencialização aos efetivos e não só os familiares também. E claramente esse caso surgiu e não foi difícil fazer o acompanhamento. A primeira coisa que tivemos que fazer é manter calma a senhora, não é? A mãe da menina, porque ela perdeu totalmente as esperanças, pensou que inclusive a filha já não fazia parte do mundo dos vivos. Ela foi à esquadra do ONGA, nós moralizámos-la, demos a esperança, fizemos também as buscas, metemos a fotografia nos vários grupos, pedimos inclusive a família para também, junto dos amigos, dos familiares, saber onde é que ela frequentava, quais são o trabalho de investigação, um trabalho próprio que a polícia também desenvolve. E hoje, por sorte, ela apareceu às 13 horas na Praia da Nicha. Apareceu na Praia da Nicha, foi ter com a senhora que estava a pregar, portanto, a palavra ali junto à Orla Marítima, na Praia da Nicha, e abraçou a senhora, e a senhora, portanto, tranquilizou-a e pediu que ela desse o número da mãe, e ligou para a mãe. A mãe, na base da conversa que nós tivemos com a mãe, a polícia, nós orientamos a mãe que se ela ligasse para a mãe, que deveria de imediato ligar também à polícia. E fomos fazer o acompanhamento direto, graças a Deus. Foi um final feliz, a mãe está totalmente feliz, mas fica assim sempre aquela lição para as famílias, não é? São adolescentes, desaparecem de casa às quintas, sexta-feira, para onde vão ninguém sabe, muitas das vezes estão em conflitos com a família, segundo aquilo que a mãe informou. A mãe já estava a tentar cortar uma série de más amizades que a menina tem, o uso do telefone com mensagens, tanto o acesso às redes sociais para grupos que muitas das vezes não agradava a mãe, e ela sentiu-se aflita com esta pressão da mãe. E, claro, meteu-se fora de casa com o bilhete que deixou, mas, graças a Deus, neste caso houve um desfecho feliz, um final feliz, mas nem todos os casos as famílias têm a sorte de ter este final. E o que nós, a Polícia Nacional, queremos deixar às famílias é que acompanhem os meninos, acompanhem os adolescentes. É importante fazer uma monitorização, mesmo até os telefones, 14 anos, saber com quem fala, quais são as companhias, na escola, ir à escola, fazer visitas inadvertidas, visitas sem avisar às escolas para saber quem são as pessoas com quem ela mais frequenta, porque dá-se o caso dela, portanto, durante o final de semana, se calhar até nem estava com um adolescente ou na casa das amigas, podia estar mesmo com um adulto, um pedófilo, com alguém, portanto, ligado ao crime, não é? Portanto, nesta altura, a família, o que deve fazer, e nós aconselhamos a família, é abraçar a menina, e, portanto, corrigir algumas abordagens menos conseguidas que a família estava a fazer, e também fazer algumas consultas, porque, obviamente, algumas ações devem ser ainda serem feitas no sentido de saber onde é que ela estava, com quem estava, e se durante este período alguma coisa foi feita que poderá, obviamente, no futuro, tanto comprometer a saúde da menina. Mas a adolescente já se encontra nos braços da mãe? Já está nos braços da mãe e pronto, está feliz. O pai também apareceu no local. Ela já não vive com o pai, mas o pai tem estado a prestar o apoio. O pai também apareceu no local. Enfim, foi um final, uma novela com um final feliz. Desta feita houve um apoio, como sempre, da polícia e de alguns parceiros da sociedade com quem nós fomos falando durante este período, e tudo isto não só por ser Setembro Amarelo, não é, em que a polícia intensificou as ações, mas também porque é uma preocupação que todos devem abraçar, as famílias, a comunidade, todos ficam atentos. O que aconteceu com esta senhora podia acontecer com um de nós e temos de estar todos atentos. Um ponto aqui que chama mesmo à vista na história é o fato da adolescente ter tido essa capacidade de escrever uma carta, ter sumido por vários dias e simplesmente deixado já uma carta de suicídio. Ela podia eventualmente estar com um adulto, como já fez aqui referência, mas Nestor nos fale,
essa capacidade do adolescente de escrever já essa carta de suicídio é um ponto que chama a atenção da sociedade. Chama sim a atenção, segundo dados da OMS, em função de estudos feitos, não é muito frequente o suicídio nos adolescentes, embora aqui vai-se fazendo alguns registros, mas de forma muito, enfim, pontual, mas não é muito frequente, mas por várias razões já identificadas pela psicologia. Bom, nesta altura, imagine só o que a menina pediu. O que ela mais quis hoje, pediu que o pai lhe abraçasse. Ela queria um abraço do pai. Alguma coisa, é preciso haver mais comunicação. Parece-me que não havia este vínculo, ou é um vínculo enfraquecido. E diz a teoria do laço, quando esse vínculo entre a relação pai e filho não existe, a probabilidade de haver este desgaste é maior, e claramente os adolescentes estão numa fase muito complexa e é preciso que os pais façam este acompanhamento de formas a que, já sabe, pais separados, relações monoparentais ou famílias monoparentais, que só a presença da mãe, e claro que isto também desgasta os adolescentes. Muito obrigada, Nestor. Então, as palavras do porta-voz da Polícia Nacional, Superintendente-Chefe Nestor Goubel, o esclarecimento aqui do caso da adolescente de 14 anos que saiu de casa e deixou um bilhete de suicídio à mãe, mas que felizmente a adolescente se encontra bem e já está nos braços e no colo, no seio familiar, melhor dizendo, Júlio. Isso é tudo. Zoela, meu povo. Boa noite. Zoela, Vinícius, muito obrigado mesmo pelo apontamento, que também teve ao lado o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional, olhando para este assunto. Atenção, você que está aí em casa, mamã, papá, por favor, muito cuidado. Esta fase ou esta idade é uma idade bastante sensível. Pode ralhar tranquilamente, pode sim. Mas atenção, a forma como você vai chamar a atenção ao seu filho ou à sua filha, né, ao adolescente, é importante. Ouvimos o Nestor Goubel, ela falar que a menina contou que os pais dela entenderam que não, você aqui é mais um incômodo do que outra coisa. E ela entendendo isso, também uma questão psicológica, e esta fase, repito, esta idade ou esta fase da adolescência é sensível demais. Atenção vocês, papais. Não é só ralhar, não é só gritar, não, calma. Cuidado! Por um pouco, esta menina perderia a vida. Por um pouco. Como é que você, pai que está em casa, como é que você, mãe que está em casa, sentiria? E ela foi aonde? Na praia da Nisha. Queria tirar a vida lá, afogar-se. Queria morrer por afogamento. Por quê? Porque ela disse, não, como eu vos incomodo, então estou a ir embora. Estou a ir embora. Vamos só, João, por favor, mostra-me só a carta desta menina. Aqui, esta é a carta. A carta da menina foi esta. Neste momento não consigo ver em condições, mas esta é a carta dizendo mesmo... Aqui, dá para ver um pouquinho, né? Muito obrigada, pai, por tudo que você fez até hoje. Olhem só. Olhem só. Esta é a carta da menina que queria tirar a vida. Por quê? Porque em casa, segundo o porta-voz do Comando Provincial, ela garantiu que os pais diziam que ela estava a incomodar. Especificamente a mãe, que decidiu tirar as amizades, ou seja, disse para ela, se você não parar de andar com essas tuas amigas,
sai da minha casa, acabou. Já não é minha filha. Atenção, mamãe. Atenção, papai em casa. Não é só falar por falar. Vocês não têm noção do impacto que isto cria na psique do adolescente ou de uma adolescente. Por favor mesmo, todo cuidado é pouco. E nós também acompanhamos ao longo do direto, onde o porta-voz, né, da polícia aqui de Luanda, o Nestor Goubel, diz mesmo que a menina só não tirou a vida porque via uma mamã perto ao mar a pregar. Estás a ver aquelas pessoas que saem de casa, né, e do idem pregai? A mamã estava a pregar lá naquela zona da praia, pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Estava a pregar e ela estava a tentar tirar a vida. E claramente que ela foi ao mar para tirar a vida aí. Quando ouviu a mãe falar sobre Jesus, a senhora que estava a falar sobre a palavra de Deus, palavra esta que edifica, cura, que salva, ela ouviu e quando viu a senhora, disse, não vou me tirar a vida. Não vou me tirar a vida. Foi lá e deu o abraço à senhora. Meu Deus, é extraordinário isto. E quero dizer a esta menina, e ainda bem que Deus tocou em seu coração, pois Ele tem algo novo para si. A sua vida não será mais a mesma. Somamos e seguimos, vale dizer que agora mesmo uma mulher de 38 anos tenta tirar a gravidez e ela perdeu a vida. O suposto enfermeiro está em Sarilhos, a conta da polícia. Na verdade, este é um assunto para ver mais daqui a pouco no Zuela, meu povo. Intervalo. Vamos começar esta fase deste jeito. A Polícia Nacional, através da Direção de Ilícitos Penais, apresentou os resultados das últimas operações realizadas em vários municípios de Luanda. Mais de 50 cidadãos foram detidos, entre eles mulheres, e claramente vários bens foram recuperados, como motorizadas, viaturas e televisores plasma. A Liliana Vitor tem mais dados e vai claramente apresentar agora. Zuela, Lilia. Ilícitos Penais, DIP, apresentou os resultados das mais recentes operações realizadas em vários municípios da província de Luanda. A DIP continua a trabalhar no sentido de desenvolver o sentimento de segurança às populações, no entanto, dos mais diferentes bairros que compõem a província de Luanda. É por esta razão que agora, com alguma regularidade, às segundas-feiras, concentramos-nos em algum município para apresentarmos todos os resultados da investigação criminal da Polícia Nacional. Entre os mais de 57 cidadãos detidos, destacam-se casos que envolvem mulheres, segundo avançou Quintino Ferreira, porta-voz do DIP Nacional. Certo, nós temos aqui, infelizmente, 3 mulheres envolvidas, ou seja, temos 4 mulheres envolvidas em 3 casos diferentes. E dos 3 casos diferentes, 2 dos quais são violentos. Dissemos muito bem aqui sobre uma cidadã que está detida por ela ter criado uma associação criminosa, onde ela é a líder, selecionando os indivíduos que integraram nesta ação criminosa. Estes indivíduos ela tirou de bairros diferentes, juntou-os e deu-lhes a missão de assaltarem uma prima. Esses indivíduos eles foram munidos de armas brancas, mas não utilizaram essas armas brancas porque não encontraram resistência da parte da vítima. Receberam os meios e colocaram-se em fuga a bordo motorizada. É uma ação coordenada, toda ela, por uma mulher. No entanto, nota-se aqui também a intenção da perigosidade que esta senhora teve.
Ora, também temos o assunto de 2 mulheres que foram detidas nos Molevos porque fazem parte de uma associação criminosa onde esses indivíduos assaltam com recurso à arma de fogo, até no interior de residência. Elas introduzem-se, até interpelam pessoas na via pública que vão circulando, recebendo todos os meios necessários. Portanto, aqui essas mulheres. E a outra mulher que recebeu esta viatura vinda de um amigo, ofertada, e essa viatura vendeu, portanto, também está detida. Durante as operações foram ainda recuperadas diversos bens como motorizadas, viaturas e televisores plasma, entre outros artigos roubados. Conosco temos também casos de furto na via pública. Estes furtos são praticados também, roubos, portanto, são praticados com recurso à arma de fogo e também à borda motorizada. No entanto, esses elementos foram também detidos, desmantelados, apreendidas motorizada, arma de fogo. Tivemos também a recuperação de 2 viaturas. Estas 2 viaturas tinham sido roubadas no município de Talatona, uma de marca Getúlio de Cor Preta e a outra no município de Viana, Swift, no entanto. E estas viaturas foram já também recuperadas em menos de 72 horas pelo DIP afeto ao Comando Municipal do Quilamba-Quiache. Há um grupo de elementos, depois também, claramente, que vocês já ouviram muitas denúncias de pessoas que embarcam em algumas viaturas táxi de cor azul e branco para determinar destino. Esses indivíduos fazem-se passar por taxista e a bordo dessa viatura também estavam 5 elementos da mesma equipa que esses indivíduos depois acabam protagonizando furto no bolso dos passageiros, tirando o telemóvel e também carteiras contendo alguns valores. A Polícia Nacional, através do DIP, garante que continuará a desenvolver ações de prevenção e combate à criminalidade com o objetivo de reforçar a tranquilidade e segurança da população. É o DIP a fazer o seu trabalho. Ouviram bem, né? As mulheres agora também já estão lá, nos grupinhos. Né? Outras até são mesmo líderes. Estão a coordenar também os grupos de bandidos. E esta jovem que decidiu chamar o seu grupinho para roubar as coisas da sua prima. Meu Deus! Errei. Sim. Satanás tem muito poder, já? Mas você, tua prima, e não importa quem realmente quer seja, mas você, mulher, jovem, não vimos nas imagens, jovem, bonitinha, quer ter dinheiro assim à pressa, muito apressada. Jovem agora está a pensar que a vida é um mar de rosas, a vida é tão tranquila que pode fazer o que bem entender. Você, jovem, tem muito ainda por estudar, quer dinheiro. Pá, tá difícil de emprego, ok, tudo bem, mas vai lá procurar. Terás a graça de receber um. Não é você chamar os teus amigos e roubarem as coisas da tua prima. Não é alguém ainda de fora, não. Da tua prima, tua família. Tua cabeça está onde? Outro nome. Feiticeira, você. Tua família. Você quer desmontar mesmo? Está a tramancar. Tua prima. Essa senhora está doente. Acompanhamento psicológico. Um acompanhamento de um psicólogo. Isso é importante também nessa senhora. Nesta jovem. Nesta senhora sem juízo. Chamou os seus amiguinhos para desmontar as pessoas. Desmontar, estou falando aqui uma palavra para lá em casa compreenderem mesmo. Tramancar, roubar, tirar algo de alguém. Meu Deus. Você está a pensar que está onde aqui? E ainda bem que já agarraram este pessoal. Agarraram também aquele grupo, né? E de mulheres. Epa, vocês, mulher afinal também. Não, nós somos assim, seres, digamos assim, tão sensíveis. Não, nós somos assim, tão meigas, suaves. Tipo assim, a minha colega Teresa, né? Meiga. Afinal, não. Não roubar essas miúdas. Cuidado você, homem. Atenção você, cuidado.
Vê bem com quem você está se meter. Não, ela é meiga, de manhã tranquila, linda e maravilhosa, cheirosa, mas à noite, grande bandida. Roubar as coisas das pessoas, chamar os amigos para mais logo começar a tramancar, começar a roubar, tirar as coisas das pessoas. Tem juízo você? Hã? Nada. Mulher, atenção! Mulher mesmo, mulher, grupo de mulheres. Agora também já estão a dar uma de Ô, jovem, você está onde? Você é linda, vai estudar. Você é linda, espera, procura trabalho. Claro que poderás conseguir. Começar a viver essa vida aí das bandidagens, dos roubos. Agora vê o que deu. Hã? Viu o que deu? Viu? A cadeia. Cadeia é o teu lugar mesmo. Você, essa jovem que foram agora apresentadas pelo DIP, a cadeia mesmo é o vosso lugar. Agora vai ter mais juízo. Se calhar também já é uma prática habitual, toda hora. Poderá sair da cadeia, vai novamente praticar tal ato. E estas pessoas, e também esta é uma recomendação, ou seja, uma mensagem para o DIP, e eu sei muito bem que vocês têm as anotações, essas pessoas têm que ter muito cuidado. Fiquem mesmo já lá. Se quando saem, fazem confusão. Tá a sair mais para quê? Fica lá. Nossa, mulher! Evidente, Zambé. Essa assim, tem assim um jovem que diz, eu te amo. I love you, baby. Quando eu te vejo, meu coração faz puxinho de alegria. Sazária. Agora, outro assunto também envolve mulher. O Serviço de Investigação Criminal, atenção, deteve um cidadão de 60 anos de idade que exercia a função de enfermeiro. Zambé. É meu enfermeiro esse? O mesmo cidadão, atenção, caro telespectador, é acusado de cometer o crime de interrupção de gravidez agravada. E a vítima? Quem foi a vítima? É a senhora Conceição Cunha Rosa, de 38 anos. E, na verdade, este é um assunto que o caro telespectador vai acompanhar agora. Os repórteres no caso, foram Song Magalhães e Ailton Fernandes, Tondozuela, né? Que, na verdade, trazem mais dados sobre esta situação. Ailton, Tondozuela. O Serviço de Investigação Criminal em Luanda, através do seu Departamento Municipal da Maianga, deteve um cidadão de 60 anos de idade implicado no crime de interrupção de gravidez agravada. O suposto enfermeiro recusa as acusações, mas diz medicar a vítima com ibuprofeno, amoxicilina e multivitamina. Lelo, Tondozuela. A Conceição foi ao meu posto médico com queixas da infecção urinária. Ela já estava combatendo a infecção urinária, segundo o que ela me explicou, e que ele precisava de uma receita para poder reforçar mais uma vez para combater a mesma infecção. Então, no qual eu dei-lhe a receita, não dei comprimido, não dei pica, mas dei-lhe a receita para ela própria poder comprar, que é a amoxicilina, o ibuprofeno e a multivitamina. Foi assim que ela foi, levou a receita e estava medicando. Passando 3 dias, foi quando eu recebi chamada dela, a dizer-me que estava a sentir-se mal, com muita fraqueza, então que pediu-me um favor que eu fosse lá para poder lhe fazer o soro. Então foi assim que eu me desloquei, fui ao encontro dela. Posto lá, encontrei restícios, encontrei sangue lá na roupa, ela deitada, e me disseram que ela já apanhou uma pica para cortar a hemorragia, mas ela expulsou o feto. Então, eu não me interessei ver o feto, sei quantos meses, e só me interessei fazer o soro, fiz o soro e depois me retirei. Como médico, não sabe que o normal, antes de se dar ou se receitar medicamentos aos pacientes, é saber qual é o estado desse paciente?
Bem, de certeza que deveria saber mesmo isto, sim, mas devia fazer pelo menos alguma análise para achar um diagnóstico para poder medicar. Mas como ela disse-me que já estava a combater a infecção, precisava só mais uma receita para reforçar mais para a medicação, então foi assim que eu passei só a receita. Questionado sobre o efeito colateral do ibuprofeno, o suposto enfermeiro disse que apenas era um analgésico. Só sei que o ibuprofeno é analgésico. Efeito secundário não sei. Ainda em conversa com o suposto médico, a certificação é outro dado curioso. O dito homem da saúde diz que só tem o recibo da Ordem dos Enfermeiros Angolanos. Estou trabalhando há mais de 20 anos, ou 20 anos e pouco. Bom, eu tenho o certificado e a ficha de inscrição da Ordem dos Enfermeiros. São esses somente os documentos que eu tenho. Essa ficha é de quando? Não me lembro o ano, mas deve ser dos anos 90, 80 e tal. Sou uma mulher linda, meu Deus. Uma jovem que ainda tinha muito para dar. Uma jovem bonita. Epa. O que é que está na base disto? Por que é que hoje em dia muitas jovens, quando estão concebidas, quando estão grávidas, à espera de um filho, depois algumas acabam por tirar mesmo a vida desta criança ou dos bebês? O que é que se passa ao jovem? Mas antes mesmo de nós continuarmos a falar sobre este assunto, vamos acompanhar o depoimento da família desta mesma jovem. Zuela. Os familiares não sabiam que Conceição estava grávida. Quando fui para a casa da minha mãe no mesmo dia, eu me deparei com coisa muito chocante. Muito chocante. Vi baldes de feto, vi sangue, 3 bacias de sangue, e vi o comprimido, vi o soro. E eu vi que isso é caso crime, já é crime. Aqui passou alguém que fez isso. E então nós, a partir do telefone da minha irmã, nós vimos a chamada com quem, mas ele estava a falar. Encontramos o número pai. Aí, meu irmão teve que fazer uma simulação, que está com uma infecção urinária muito avançada e que precisa do tratamento do suposto médico. E meu irmão teve que falar que vive no Camama, porque se ele ia falar que vive no Prenda, ele estava já de desconfiar. Então ele fez aquele compasso de espera, ele e meu sobrinho, mais 2 amigos da família que ajudaram a fazer isso, só assim que conseguiram encontrar o senhor. Nós não sabíamos quem era o autor da gravidez. A minha família é contra o aborto, por isso que ela fez isso em clandestino, sem ninguém se aperceber. A filha foi à busca dele lá fora, entrou de manhã às 7 horas, saiu de lá 11 horas. 11 horas, o senhor fez o trabalho, fez. O senhor, quando viu que aquilo sangue era demais, lhe aplicou o soro, o senhor foi embora. Assim que ele foi embora, minha mãe também, quando veio, correu, viu, ela já não estava mais a olhar, só estava sujando assim, muito sangue, ainda se cagou, até defecou. Minha mãe viu descer, minha mãe correu, foi até embaixo. O senhor acabou de fazer aquele trabalho, o senhor foi embora. Quando chegamos lá, os vizinhos pegaram nele para tentar lhe socorrer. Aquilo também, o sangue também passa torneira, porque ele rompeu mesmo. Aquilo é torneira que estava saindo lá fora e não tinha mais como. E meteram na moto para ver, para correr, está do Prenda. Quando chegamos para do Prenda, eles falaram, fica fora. Esperamos levantar, só nos disseram, vamos levantar, espera. Daqui a pouco, não demorou 20 minutos. Chamaram que essa faleceu. Conceição Cunha Rosa, de 38 anos de idade, deixa 2 filhas. A família pede por justiça. Eu quero que a justiça, para que nós confiemos na justiça, aperte esse senhor, porque esse senhor quer tentar liberar a justiça. Porque não é possível um senhor desse sair e fazer tratamento, fazer raspagem de uma senhora em sua casa
raspagem. Depois, ele fez perder uma filha querida. Meu coração está palpitado a pensar a minha filha até agora. Deixou 2 netas. É triste para mim. Eu quero que aperte esse senhor, porque esse senhor não é médico. Estes são indivíduos que vêm aqui para poder acabar com o povo. Não é médico, né? Segundo o pai da Conceição. Mas onde é que está a deontologia profissional? Mas você mesmo, desde todo o tempo que aprendeu sobre medicina, o que você decide fazer é tirar a vida de alguém. E como tirou? Tirou 2 vidas. Este senhor tirou 2 vidas. Da mãe e também do bebê. E a família está completamente mal. Não sabia sobre a gravidez. Não sabia sobre esta questão do médico que tirou a gravidez e também, de certa forma, acabou por influenciar na morte desta jovem mãe que deixou 2 filhas. Essas meninas vão viver... E depois são meninas que agora vão perceber que, olha, a mamã morreu porque queria tirar a gravidez. Não queria que o nosso irmão chegasse ao mundo. Epá, isso é muito triste. Muito triste e automaticamente muito grave. Você que está aí em casa, você que é jovem, ainda bem que estou aqui na câmara da Teresa, porque a Teresa, claramente, a Teresa é mulher. Você que é jovem, mulher. Você que também é uma senhora mulher. Por favor, todo cuidado é pouco. Nada de tirar gravidez. Estás grávida, mamã, menina, jovem, por favor, aguenta mesmo até o 9º mês. Deixa a sua criança vir ao mundo. É uma graça, vocês não têm noção. É uma graça, uma dádiva de Deus. Gerar esse filho é uma dádiva de Deus. Não interrompa isto. Você não tem noção das consequências. Você não tem noção disto. Atenção aí em casa. Está grávida? Sentiu que está grávida? 1 semana, 2 semanas, 3 mesmo? Mamã, não tira. Não tira. Deixa. Mesmo se o jovem que engravidou a senhora não quer assumir, Deus sabe. Não tira a gravidez. Continue. Será uma bênção. E este filho ou esta filha pode ser claramente uma grande bênção na tua vida. Por favor. Vamos ouvir agora o que é que o SIC Luanda tem a dizer sobre este caso. Zuela. O porta-voz do SIC em Luanda, Fernando de Carvalho, descreve o desenrolar desta triste situação. Tudo aconteceu no dia 4 de setembro de 2025, no bairro Prenda, lote 6, no interior de uma residência onde a vítima coabitava então com as suas 2 filhas menores. Portanto, da investigação feita em torno do caso, aferiu-se que a malograda encontrava-se com uma gestação de 7 meses, que fazendo recurso a meios ilegais decidiu pôr fim a esta gravidez. Foi então que se deslocou ao bairro de Catambora, onde contactou o suposto enfermeiro, que também é proprietário de um posto médico no referido bairro, no sentido de interromper a fim da gravidez. O implicado, por sua vez, disse que preferia fazer este trabalho na residência da vítima. Foi então que deslocou-se até lá e realizou então o aborto ilegal. Este aborto
resultou na morte da gestante. O implicado, ao perceber-se que a vítima estava a entrar em crises e que tinha expulsado já o feto, colocou-se em fuga e foi então pego por vizinhos e familiares e levaram-lo até aqui a esquadra. Diante desta situação, a malograda ainda foi socorrida para o Hospital de Prenda, mas sem qualquer sucesso, porque já estava praticamente sem os batimentos cardíacos. No interior da residência foi encontrado um balão de soro, um frasco de soro fisiológico, uma seringa de 5 ml com a respectiva agulha, fármacos como amoxicilina, ibuprofeno e Vitanex, bem como uma receita passada em nome da vítima e assinada pelo implicado. O Serviço de Investigação Criminal em Luanda alerta. O aborto não é, portanto, solução para nenhum problema ou para nenhum dos problemas, porquanto o bem-vida deve ser sempre protegido. O que aconselhamos é que existem locais adequados para assim fazer, nas maternidades e clínicas, de formas a não correrem risco, como a gestante, como esta senhora acabou por percorrer, uma senhora jovem de 38 anos de idade, de formas a proteger também o bem-vida. Pedir ainda também a colaboração de toda a população na denúncia destes casos, porque o que temos nos apercebido é que mês a mês esta situação dos abortos clandestinos vão continuando. E é preciso as pessoas, nossos familiares, amigos, vizinhos, terem a coragem de denunciar, porque o aborto traz várias consequências e uma das consequências que traz é mesmo a morte. Com imagens de Song Magalhães, Ailton Fernandes em Luanda. Lelo, Tondozuela. Tondozuela, Ailton Fernandes. Atenção, mulheres aí em casa. Ouviram o porta-voz do SIC Luanda? Ele falou sobre alguns medicamentos. Esses medicamentos, não é para você ir em casa, depois ir comprar na farmácia e está a pensar já em tirar este menino ou esta menina da sua barriga. Cuidado, poderás também perder a vida. Atenção. Este ibuprofeno, esta vitamina, cuidado. Muito cuidado. Se já estás a pensar em tirar esta gravidez, atenção, para já agora. Se o jovem não quer assumir, tens pais para assumir essa criança. Tens tio, tens tia, atenção, não tira. Porque esta criança pode ser uma grande bênção para si. Cuidado, não tira. Agora sim, vamos dar uma pausa aos nossos assuntos e estender o sinal para o nosso colega Simeão Mundula, ele que hoje vai apresentar os principais destaques do jornal. Vamos, não será agora, mas daqui a pouco mesmo. Depois do intervalo, nós teremos o Simeão Mundula. Até já. Estamos de regresso para o último bloco do Zuela, meu povo. Deixa-me dizer assim, caro telespectador, que hoje eu estou vestido pelo Adérito Atelier, um jovem com mãos terríveis mesmo. Você vai ter uma apresentação ou até mesmo um pedido. Por favor, o Adérito Atelier é a solução perfeita. Já podes também, na verdade, comprar este fato que hoje estou a usar. Está fácil, é barato também, é barato. Deixa-me também, não é, enviar um grande abraço para o subcomissário
Matias Manuel, ele que é o comandante da UPSP do Porto de Luanda, ele que completou mais um ano de vida ontem, domingo, mas hoje também estamos a estender este grande abraço para este senhor, que é, na verdade, pai de uma formanda de nome Elizabeth. Parabéns, Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Nós também estamos a dizer agora um bye-bye, regressaremos amanhã às 18 horas. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Até amanhã.